Oi pessoal, sou a Bruna do terceiro ano G, do Dona Antônia Valadares. E vou começar falando sobre Orgulho e Preconceito, que é uma obra de Jane Austen. Ela, desde os 16 anos, já escrevia e também desde então escrevia para novelas. E essa obra dela, que é um romance, foi considerada como fria e melancólica. Bom, é uma linguagem bem formal, para quem vai começar a ler sobre ela. Começa assim, é numa fazenda, digamos assim, que mora a família dos Bennets, que é a senhora Bennet, o senhor Bennet e suas 5 filhas. E vem um cara, um jovem rico da Inglaterra, que compra uma propriedade lá perto. E desde aí a senhora Bennet tenta convencer o seu marido a ir visitar ele. E com o interesse de que ele se interesse por alguma de suas filhas, porque o sonho dela é ver suas filhas casadas. E para ter uma vida garantida, né? Porque antigamente era bem assim, os casamentos eram bem que por interesses também. Não mudou nada. Hoje em dia também não tem muito disso. E os romances eram tipo por cartas, por visitas casuais, sabe? Visitando família, almoços, jantares, bailes. Não era tipo assim, aqueles beijos desastrosos assim, de cara não. E então, esse comprou a propriedade lá e tal, um visitou o outro e vice-versa, até que marcaram um baile. E Bingo já começou a ter olhares para a Jane, né, que é a mais velha das filhas, e tem a Elizabeth, que é a segunda mais velha, e a Mary tem as duas mais novinhas, que são comparadas à mãe por terem características mais rebeldes, e as duas mais velhas por serem mais dotadas, terem mais conteúdo. E no baile aconteceu de Jane dançar várias vezes com um Bingo. E isso deu uma ideia na cabeça da senhora Bennet bem ilusória, digamos assim. Ela ficou bem satisfeita. E também tem o Darcy, amigo de Bingo, pulando-se algumas partes. A Elizabeth é uma pessoa que julga a pessoa de primeira, sabe? A imagem dela, a primeira é filha. Então ela viu o comportamento dele, como ele não dançou com nenhuma moça do baile, e começou a julgar ele como orgulhoso e preconceituoso. Mas não só por isso. Para dar-se uma mulher dotada, tem que saber pintar, saber cantar, tocar, desenhar, e é isso aí. E em decorrer de outros bailes, e antes disso, a irmã de Bingo mandou carta para Jane, porque elas viraram amigas, né, falando para ela ir lá visitar a família para um almoço. E nessa ida ela adoeceu. E nisso a Elizabeth ficou preocupada e foi para lá também cuidar da irmã. Só que durante o tempo que elas ficaram lá, a Elizabeth não estava gostando muito. Por rolar um clima assim bem chato entre a irmã do Beagle, entre Darcy, porque Darcy meio que tinha alguns olhares para Elizabeth e a outra não gostava, fazia de tudo para chamar a atenção dele. Mas Elizabeth nem ligava pro Darcy. E nisso elas regressaram, tipo, Elizabeth com muito entusiasmo, porque não queria ficar lá. E também as irmãs de Bingo também adoraram isso, né? Depois foram marcados outros bailes, né? E nisso também apareceram outros caras. Apareceu o Collins. Ele tem um parentesco com as meninas, né? Com as Bennets. Só que ele vai lá visitá-las por um interesse de se casar com uma, porque ele quer se tornar um pastor, e ser um pastor teria que ser bem casado para ter uma boa imagem. Mas nisso apareceu também outro cara que chama Wickman. Não sei se era um militar, esqueci. Mas ele some da história assim
do nada também. Mas ele mexeu muito com a Elizabeth, com muitos outros mocinhos, por eles ter um porte assim, ser um cara bonito, dotado. E pulando assim, dar ser um cara bem rico também. E não sei o que eu tava falando Collins. Então, ele ficou lá na casa dos Bennets por um tempinho até pedir a Elizabeth em casamento e ela recusou porque ela sabe que seria um casamento superficial por interesse, né? Não dela, porque apesar de ela ser inferior a ele, mas ela não tinha nenhum interesse nisso. E ela recusou e 3 dias depois ele pediu a amiga da Elizabeth, a Lucas, e ela aceitou pelo fato de que ela já se considerava que ia ficar para titia, porque se não casasse ela tinha quase uns 30. Ela teria essa ideia e o sonho dela era se casar. E é claro que depois a Elizabeth ficou bem assustada assim, né? E tal. Bom, galera, vocês realmente têm que ler o livro, porque o final é super interessante. Bom, o final é super interessante, lógico. Deixa eu voltar a outra parte aqui, que é a parte que os Bingles, família dos Bingles, vão pro... Londres. Vão pra Londres resolver negócios. E a irmã de Bingle manda uma carta pra Jane falando pra ela não se iludir e tudo mais, porque ele poderia gostar de outras. E isso demonstrava que ela tinha muito preconceito em relação a Jane por serem inferiores, por terem menos grana, assim, propriedades. E na verdade não foi isso que aconteceu, apesar de muito tempo ter se passado. O romance dos dois continuou. Só que a relação de Darcy e Elizabeth, digamos que o jogo virou, então eu recomendo que vocês leiam o livro para terem uma crítica e descobrirem o final. Bom, é isso, galera. Agora eu vou falar do Leviatã, que é uma obra de Thomas Hobbes, que é esse carinha aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem. Aqui. Vamos ver, ele nasceu em 1588 e morreu em 1679, porque isso eu não decoro, né, datas. Bom, como para ele o homem é mau e egoísta e ambicioso, havia uma coisa que era guerra de todos contra todos. Com uma frase bem popular dele, que o homem é o lobo do próprio homem. Surge, então, os homens, né, passam a se colocar no lugar do outro. Não, nem tanto assim, porque a coisa que eles querem é manter o direito de vida, de viver. Então, eles querem fazer um pacto, um contrato, digamos assim, com um terceiro, que seria o rei, que seria o Leviatã, o monstro dos mares, que defendia os peixes menores, mas também queria o respeito. O respeito seria seguir as regras, as leis deles. E que nisso o poder não poderia ser, tinha que ser irrevogável e indivisível. Irrevogável por quê? Porque se eu coloquei aquela pessoa lá, foi porque eu quis, porque eu queria ordem, todos queriam isso. Digamos que ordem não é ordem, manter a vida. Sociedade. Tipo assim, eu vou explicar. Se eu compro pão todo dia com meu dinheiro e eu não deixo ninguém comer, beleza. Certo dia eu vou lá e digo que podem comer, povo. E eu chego em casa e não tem pra mim, eu não vou poder questionar isso, porque eu mesma disse que poderia. Belo exemplo. Indivisível, porque tem que ser na mão de um só, não poderia existir o poder executivo, legislativo e legislativo e judiciário.
Isso. Então, tipo, muita gente, como eu, não. É muito complexo esse livro, bem difícil de entender, mas tipo, tem muita coisa interessante. É, é bom que vocês leiam, pra ficar no mundo da lua como eu, ou sei lá. Tipo, agora, né, enrolando, porque eu me perdi aqui no resumo. É... Bom, gente, eu acho que o principal que eu deveria falar é isso, para vocês terem uma ideia inicial. Então é bom que leiam o livro para terem suas próprias críticas e uma ideia formada sobre a ópera. Bom, eu acho que eu não falei Thomas Hobbes. Ele nasceu na Inglaterra, né? E tipo, e ele não conviveu com seu pai, tipo, foi criado pelo tio. O pai era um bruto, né? Pelo que eu li. Então, ele era um cara bem estudioso, porque aos 15 anos ele já estava cursando, entrou na Oxford. Hum, digamos que para comparar isso em hoje em dia é bem outro nível, né? Bom, e é isso. Valeu, galera, terem, por não terem entendido nada, mas é isso aí. É o que eu consegui.